Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui às nossas palestras enriquecedoras, agora quem vai falar com vocês é a Rosângela Bombonato. Ela é gerente de tecnologia de informação da UDOP, União Nacional de Bioenergia. Ela vai falar um pouco da gestão também, gestão da inovação no setor de bioenergia. É com você, Rosângela. Obrigado pela participação. Boa noite a todos. Marcos, eu que agradeço o convite, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, passando uma experiência que a gente tem aí há mais de 20 anos no setor da bioenergia, né. O meu tema é a gestão da inovação no setor da bioenergia, né. Fiquei incumbida de passar algumas informações de como a área de TI das usinas está trabalhando com a gestão da inovação, né, nas usinas aí de todo o nosso país. Eu, enquanto gerente de tecnologia da UDOP, eu sou responsável por alguns comitês técnicos de gestão, né? Então, cada gerência da UDOP tem a responsabilidade de gerenciar alguns comitês, de acordo com as áreas das usinas, né? A minha incumbência, no caso, são os comitês de gestão de inovação, né, que é o principal aí deles, é o nosso tema de hoje, de suprimentos e o de remuneração e o de controladoria, planejamento e custos. E recentemente também eu estou com uma função, isso já vai para o segundo ano, de fazer um estreitamento da relação das universidades, dos institutos de pesquisa, das startups com as usinas, né, usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade. Por que a gente criou esse novo trabalho, essa nova função na UDOP? Para isso até a gente criou um evento que é o seminário UDOP de inovação, que agora acontece na primeira semana de setembro, a sua terceira edição. Porque a gente começou a perceber, nós da UDOP, que tinha muita coisa boa nas universidades, né, muito trabalho de pesquisa sendo feito, alguns já concluídos, outros em andamento. Tinha alguns trabalhos excelentes feitos por algumas startups também, e nós da usina não sabíamos, né, que tinha esse trabalho todo. E nós falamos, não, vamos colocar eles em contato através dos nossos eventos, que a UDOP ela realiza há 35 anos eventos, né, de capacitação e aperfeiçoamento tecnológico, tanto do nível operacional até pós-graduação. E falamos, não, vamos colocar eles para falar nos nossos eventos, para nos ouvir e também ver quais são as nossas necessidades, né, de pesquisa, de conteúdo, para aumento de eficiência, para aumento de produtividade. Nos últimos anos, foi muito... a gente perdeu a parte de pesquisa, né, no nosso setor propriamente dito. Então, antigamente nós tínhamos a Copersucar, o CTC, que faziam para a gente as pesquisas aplicadas, e de uns anos para cá a gente não tem mais isso, né? Então, falamos, vamos fazer essa proximidade aí com as universidades e vamos colocar, ambos veem uma necessidade do outro e juntos aí poder desenvolver um trabalho para aumento de eficiência e produtividade. Bom, dentro desse trabalho todo que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, em parceria com várias universidades e institutos do PAI de vários estados do Brasil, e agora recentemente também com a Universidade de Lincoln, em Nebraska, nos Estados Unidos, nós estamos fazendo alguns trabalhos, né? Estamos viabilizando algumas iniciativas também, né? Dentre elas, aqui eu vou colocar para vocês, agora mais precisamente da parte de inovação, do setor de TI, né? Que é a gestão estratégica de TI. Então, dentro de todo esse cenário de inovar, de criar coisas novas, e quando a gente fala inovação, é importante colocar que pode ser inovador um serviço ou um produto na minha empresa, que na outra já está existindo, já acontece há algum tempo, já funciona há algum tempo, mas que para mim é inovador, porque até então não existia na minha empresa. Então é bem interessante colocar isso, porque na maioria das vezes as pessoas falam assim, que inovar é algo que ninguém pensou, que ninguém fez, né? E não é bem assim. Inovar é você trazer para a realidade da sua empresa algo que você não tinha antes, né? Então, assim, dentro da gestão estratégica de TI, a principal vertente que nós colocamos é que a TI tem que se colocar de forma estratégica ao negócio da empresa, e não somente como uma área de prestação de serviço.
né? Porque antigamente a gente ouvia lá na época do CPD, né, que os profissionais de TI ficavam trancados dentro de uma sala super gelada e não conversavam com ninguém. Isso mudou já há décadas, né, e vem mudando cada vez mais. Só que, infelizmente, nós ainda encontramos profissionais com essa postura, né, de não se colocar estrategicamente, não fazer parte e conhecer as necessidades e dificuldades que a empresa tem e buscar tecnologia, buscar inovação para suprir essas necessidades, né? Ele fica simplesmente lá esperando alguém pedir alguma coisa para prestar o seu serviço, né? Uma outra questão que a gente viu e tem acompanhado é que a TI deve se colocar como parte fundamental para viabilizar inovações e aprimoramentos nas empresas. Por que a gente coloca isso? Nós estamos vendo um movimento em algumas usinas que estão se formando comitês de inovação. Até depois eu vou comentar um pouco melhor sobre isso. E muitas vezes esse comitê de inovação, ele parte de uma área como agrícola, industrial, ou até mesmo do administrativo financeiro. E raras as vezes a TI é convidada a participar. Geralmente só no final, quando eles vão precisar do computador ou de uma acesso à rede ou do acesso à internet, que eles convidam a TI. Então, nesses processos, a TI tem que se colocar como parte fundamental. Ela não pode ficar sabendo de algo que está entrando na empresa, né, só quando ela é requisitada a viabilizar, a colocar uma internet ou colocar uma rede para aquele produto funcionar, para aquele serviço funcionar, né? Outra coisa é que ela deve ser parceira das áreas, né? Porque senão não vai conseguir implementar com sucesso os novos processos, né, que foi designado a ser feito, né? Então a TI ela não pode se isolar, ela não pode achar, não, só eu, só nós aqui é que sabemos, nós vamos implementar e você a partir de hoje ou de amanhã vai usar isso aqui. Não, ela tem que ser parceira das áreas, fazer um planejamento de implementação disso, fazer o acompanhamento do que está sendo feito, das dificuldades e passar isso para a empresa ali que está ajudando a implementar aquele serviço ou aquele produto, tá? Outra coisa que faz parte da gestão estratégica de TI. Os profissionais hoje de TI que estão à frente da gestão de TI nas empresas, eles têm que se comprometer, ter agilidade e serem eficientes, né? Esses são os verbos que devem ser mais praticados pela área de TI. Porque sem comprometimento, né, sem essa parceria com as demais áreas, sem estar por dentro do que está acontecendo, o que a empresa está com dificuldade, do que a empresa está necessitando, e colocar isso tudo para funcionar de forma eficiente, sem levar tantos desgastes, tantas dificuldades ali para os usuários, né, não tem muito sentido. A TI não está funcionando estrategicamente ou como deveria funcionar dentro de uma empresa. E por fim, aí, diante desse cenário, né, de pandemia que a gente está passando, os desafios para os profissionais de TI foram maiores ainda, né, do que já são no dia a dia aí das empresas. Do nada se viu a necessidade de disponibilizar computadores, notebooks, tablets para alguns funcionários trabalharem em home office e tinha que disponibilizar os sistemas, tinha que garantir a senha, né, segurança para esses dados, saber e ter como os dados que não vão ficar ali no computador da pessoa em casa, mas sim no sistema da usina. Enfim, quem não estava preparado para isso, quem não estava com a parte de segurança, de infraestrutura de rede, não tinha bons fornecedores de equipamentos, né, para suprir essa necessidade, porque nem sempre dá para tirar a máquina da usina e colocar aquela mesma máquina na casa do funcionário, né? E tudo isso muito comprometido ali, envolvido com as áreas, principalmente a área de RH, para ver quais as necessidades, quais os colaboradores que teriam necessidade desse acesso em home office, né, ao sistema da empresa. Então, nós vimos que teve muita dificuldade, muito problema na questão de segurança também, de qual forma melhor se usar o programa ou o sistema, a questão de fazer reuniões online também. A gente vê que algumas usinas têm bloqueio,
né, para reuniões que são passadas pelo YouTube, por exemplo, e um ou outro software aí de apresentação, né, para a realização de lives e encontros virtuais. Então, hoje é meio impossível se falar que tem que ter esses bloqueios, né, para não se ver lives, para não participar de reuniões online, porque adiantou-se muito esse processo que vinha caminhando bem devagar, as transmissões das reuniões online, vinha num passo muito, muito devagar. E com esse advento da pandemia, isso se tornou muito rápido, essa necessidade de se comunicar, fazer as reuniões online, e é uma coisa que veio para ficar. Né? Então, essa questão do home office também está passando a ser revisto, né? Onde, como, para quem, para que áreas, para que cargos ele é melhor indicado. Né? Então, são muitos desafios que pegam muito a TI de surpresa. Né? A TI também ela tem que ficar muito ligada, quando a gente fala de forma estratégica do negócio, às leis. Né, porque muda uma lei, entra uma lei nova, como nota fiscal, emissão de nota fiscal eletrônica, muda regras de balança, a própria LGPD, a parte do ponto eletrônico, né? Então, sempre está tendo mudanças e ela tem que ficar atenta, tem que estar sendo parceira das outras áreas também, para poder se antecipar aos problemas que virão, e durante a fase dos problemas, no meio aí da tempestade, ela conseguisse sair bem e entregar um bom trabalho, um bom resultado para os outros departamentos, tá? Agora eu vou passar para vocês um pouco dos desafios tecnológicos, que eu acho que é uma das partes que vocês mais estavam esperando aí, que hoje as usinas do Brasil estão passando, né? O principal deles, que durante as nossas conversas, nos nossos comitês de inovação, é a comunicação no campo. Né? Não é uma dificuldade só das usinas aqui do Brasil, mas sim de qualquer área, qualquer segmento do agronegócio. Seja o algodão, a soja, o milho, trigo, enfim. E também não é uma questão só do Brasil aqui, né? A gente sabe que até os Estados Unidos têm esse problema também, a Europa, nós fizemos um levantamento aí o ano passado e vimos que essa dificuldade de conexão no campo, devido à infraestrutura, né, de comunicação dos países, aí é o que dificulta. E fica um tanto quanto caro também implementação dessas estruturas de comunicação para melhorar a levar os dados do campo para as unidades industriais ou para o escritório, né, nas grandes cidades, para ter uma tomada de decisão mais rápida. Né? Então, é um grande problema, é um grande desafio que nós temos. Exige muito recurso, mas estão se fazendo vários estudos, não só com torres e rádios, como satélite, como balões, mas a questão do balão para o agro é um pouco complicada, até por questão de ventos, queimada, enfim, estão se estudando várias coisas, mas necessita-se de muita pesquisa em relação a essa comunicação no campo e, de preferência, claro, com custo mais acessível, né, para toda a comunidade do agro. Uma outra questão também é o Big Data, né? São muitos dados processados o tempo todo, tem usinas que fazem parte de grupos econômicos, de holdings, que têm várias unidades, então são muitos os dados ali que trabalham 24 horas, principalmente também quando envolve imagens, coleta de imagens, né, para tratamento das áreas agrícolas, né, de plantio, da topografia, para visualização ali de áreas com pragas e doenças, que tem muito a ver aí com a questão do trabalho de agricultura de precisão, né, que alguns até não gostam de chamar de agricultura de precisão, e sim agricultura digital, né, que eu já tenho ouvido falar isso. Então, o volume de dados é muito grande, e separar e organizar esses dados da forma que realmente se traga uma informação que possa se tomar uma decisão mais assertiva é um grande desafio hoje para os profissionais de TI. A segurança dos dados é sempre uma grande preocupação, né? Nós sempre temos aí
hackers, né, com formas de ataque diferentes, sequestrando dados, tirando informações nossas do ar, fazendo parar a nossa empresa. O ano passado e o início desse ano, nós tivemos várias usinas que sofreram ataques de hackers, né, deixaram aí grandes problemas, fizeram parar a moagem de unidades, então é uma questão assim, sempre de grande preocupação. Principalmente hoje que a mobilidade, né, o pessoal leva celular para a empresa, compartilha dados no celular, então acaba também sendo uma fonte de entrada aí para problemas dentro da usina, para os hackers conseguirem entrar, para colocar uma senha, para colocar um vírus na rede de dados da usina. Então, tem que estar muito atento, olhando a todos os dispositivos de hardware, de software, tem que se estar estudando muito. Uma coisa também que a gente tem falado bastante, está tendo muitas apresentações, muitas lives, né? Já há uns 2 anos nas usinas, é a questão do RPA, né? Para vários processos. Nós temos já várias usinas utilizando o RPA, principalmente na parte de suprimentos, né? Em questões na parte, facilitando, agilizando a parte de cadastramento de materiais, homologação de notas, a parte de compras também. Então, a área de suprimentos a gente vê hoje que é a parte assim, que mais tem usado o RPA. Né? Algumas coisas no RH também, algumas funções ali do RH também já está se usando. RFID. Já há alguns anos vem se falando do RFID, falava-se antes também do código de barra, principalmente aí para a parte do almoxarifado, né, das usinas. Ainda se questiona hoje o código de barras em vez do QR Code ou do RFID pela questão de custo-benefício, mas a gente tem alguns problemas, né? Cada tecnologia ela tem seus pontos positivos e negativos. Hoje o RFID ele é usado em algumas usinas até em funções, em produtos que antes não se pensava em usar. Né, que foi implementando, por exemplo, lá num pneu, os pneus dos caminhões, para acompanhar aí a vida útil do pneu, quando ele foi trocado, se ele teve algum reparo, né, e que diminuiu muito os acidentes e roubos de pneus também nas unidades, o pessoal começando a trabalhar com essa tecnologia, colocando também, às vezes, ali no almoxarifado, em alguns produtos do almoxarifado e algumas peças, viu-se, por exemplo, que poderia colocar quando o caminhão passasse pela balança, né? Então, foi, assim, uma visão que um profissional ali da usina teve e falou, será que não dá certo? Aí foi para experimento, foi para teste e deu muito certo. Né? Então, assim, tem N possibilidades para se trabalhar, para se fazer com RPA, com RFID ainda nas usinas, né? E é muito interessante passar essas novas tecnologias para o pessoal das áreas agrícola, industrial, automotiva, a própria área de almoxarifado, posto de combustível, comercial, parte de armazenamento, estocagem, porque eles podem terem ideias dessas tecnologias, facilitar o trabalho, melhorar o processo do trabalho deles no dia a dia, que às vezes o pessoal de TI não percebeu, ou o prestador de serviço que veio ali vender aquele serviço tecnológico, aquele produto, não se apercebeu de como aquela tecnologia pode facilitar um processo ali no trabalho diário que um profissional está executando, né? Como eu já tinha até comentado, temos também o advento do CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados, já utilizado por muitas empresas aí, e, como eu falei também, os comitês de inovação. Está sendo muito comum, a gente inclusive já teve eventos na UDOP falando sobre isso, para juntos, a área agrícola, a área industrial, RH, o pessoal de TI, suprimentos, enfim, formar um grupo com alguns profissionais para, com uma certa frequência, ser definida ali também pelo próprio grupo, discutir o que pode ser feito, o que pode ser melhorado nos processos da usina, usando
tecnologia, ou inovando até numa forma de gestão, né? Porque inovação não se refere só ao uso de computadores, de hardwares e de softwares, né? Mas pode inovar uma forma diferente de se fazer algo, né? Então, está muito hoje em voga isso, a criação desses comitês, desses serviços compartilhados. Mas, como eu falei, infelizmente, em algumas unidades, a TI não participa ativamente, e ela tem que participar ativamente, né? O profissional, ele tem que se colocar ativo, ele tem que se tornar disponível para participar desses centros de serviços compartilhados ou comitês de inovação. Inteligência artificial. É claro, não pode ficar fora, né? Os estudos nisso já vem sendo utilizado em alguns softwares, em alguns aplicativos até que algumas usinas têm adquirido. Nós mesmos, na UDOP, estamos desenvolvendo um produto em parceria com as usinas que vai usar inteligência artificial, ela vai ser fundamental para esse produto funcionar, né? Então, ela ainda está entrando timidamente, mas já está fazendo parte das nossas usinas aqui no Brasil. Realidade aumentada também, ela está entrando de forma tímida, mas está entrando. A gente vê um grande potencial da realidade aumentada para ajudar na parte de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho, né? Para prever, como a inteligência artificial também, para prever situações de risco que possam ser evitadas, né? Então, para ver uma forma, talvez, nova de se realizar um trabalho, né? Realizar um trabalho de forma diferente. Mas hoje a gente vê essas duas tecnologias, inteligência artificial e realidade aumentada, mais para a parte de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho. Não que ela não possa ser utilizada em outras áreas, mas hoje é o que a gente mais vê sendo trabalhado, né, nas usinas. Cloud, né, ainda é um desafio, né? Muitas usinas estão em meio, acho que a maioria, né, estão no meio rural, em cidades muito pequenas, no interior aí de vários estados, e que tem problemas de comunicação, né, como a gente colocou ali, eu coloquei comunicação no campo como principal problema, mas a gente tem um problema até do telefone, da internet eficiente na usina, né, e esse problema acaba deixando o profissional de TI com dúvida se ele vai para a cloud ou não, e com que ele vai para a cloud, né? Porque se ele coloca os dados dele ali, um sistema dele ali, e a internet é interrompida, como é que ele vai fazer? Vai parar a usina? Não pode, né? Se ele mal tem uma rede de comunicação, imagina ter uma segunda rede de comunicação, um backup para isso, caso um link pare e o outro assume, né? Então, é muito difícil hoje tomar essa decisão para ir para a cloud. Nós tivemos até por surpresa uma usina que colocou o sistema de folha de pagamento na cloud. Nós falamos, poxa, mas logo a folha, né? Aí ele até apresentou esse case para a gente e falou assim, olha, por que nós escolhemos a folha? Porque ela exige muito processamento de máquina, né? Quando a gente executa ela, dá uma baixa geral nos nossos servidores, e ela não tem problema se ela parar, se a internet cair, porque eu posso, a hora que a internet voltar, continuar o processamento dela, né? Então ela não é crítica. Então a gente achou, sim, algo que ninguém imaginou que ia colocar a folha. Teve uma usina que foi lá e falou, não, a folha é algo bacana para ser testado. E está funcionando bem, acho que já acho que para o segundo ano, né, foi feita uma parceria com a empresa, né, que fornece o sistema de folha, com a empresa que hospeda o cloud deles lá também, eles fizeram um estudo, né, com essa empresa, e está funcionando bem, né? Então, essa é um pouquinho do desafio relacionado à cloud que as usinas enfrentam, né? Reconhecimento facial. O reconhecimento facial, ele pode ser usado em vários ambientes da usina, para a questão de segurança, para entrega de EPIs para as pessoas corretas, para a entrada na usina ou entrada em determinada área da usina, para entrar num caminhão ou numa colhedora, enfim, tem N possibilidades de se trabalhar com reconhecimento facial. Smart Analytics. Hoje, a gente está tendo um estudo ainda para ver
os resultados, né, que a Smart Analytics pode trazer, alguns resultados melhores até do que os BIs. Né? Os BIs, eles são muito complexos, exigem muito processamento, exige uma série de recursos que as ferramentas de Smart Analytics estão conseguindo fazer de forma mais rápida, mais assertiva e entrega um conteúdo muito mais desejável por quem está precisando daquela informação. Né? Ela entrega os indicadores, os KPIs, de forma mais fácil de ser acessada. Né? Então, está sendo bem bacana o uso do Smart Analytics, várias unidades estão usando, estão gostando até, abandonando antigos, vamos assim dizer, BIs, né? Porque está sendo mais fácil de se trabalhar com elas, pessoal de TI, e os usuários também estão tendo um aceite melhor, estão respondendo melhor a essas ferramentas hoje no mercado. Né? E, diante do cenário que nós estamos, a questão da infraestrutura, né? E segurança dos trabalhos em home office. Como eu falei lá, de uma hora para outra, né, tivemos aí que colocar vários colaboradores para trabalhar em home office e tivemos que ver questões de segurança, de alocação de equipamentos, os equipamentos ficaram escassos, né, não se achava mais equipamentos para alugar ou para comprar, e ainda quando ia comprar os preços estavam altos demais, e então o profissional de TI teve que se adequar a isso, como fazer, que softwares utilizar, como organizar os dados, o acesso a esses dados do pessoal que está fora da empresa, e quando ele volta para a empresa. Então tem que ter um trabalho aí muito apurado com o RH e com as áreas para saber quando o profissional está em home office, quando ele já retornou para casa. Né? A TI tem que estar muito próxima aí das áreas para administrar muito bem a segurança, o gerenciamento e o controle desses dados, dessas informações. E é claro, o maior desafio para que tudo isso funcione são os recursos financeiros. Né? A TI é muito vista como a área que gosta de gastar. Né? E que gasta muito, mas ela gasta para os outros setores, a gente sempre brinca, mas a gente nunca gasta, raramente a gente gasta para a TI mesmo, a gente gasta para outras áreas, né? Para disponibilizar serviços, equipamentos, produtos para outras áreas da empresa, para que ela funcione muito bem. E é muito difícil para alguns profissionais de TI mostrar o retorno do capital investido, no que vai trazer de benefício, no que vai ser economizado, né, ou no que vai se otimizar ou vai aumentar a eficiência ou a produtividade. Né? Então, uma dica é sempre o gestor de TI estar se aperfeiçoando em como fazer essa demonstração, em como mostrar ali para o gestor da área, onde ele está pretendendo levar aquele benefício, aquela inovação, aquela melhoria, como vai ser feito, por que vai ser feito, como e onde vai ser adquirido aquele recurso. Inclusive, nós temos N formas aí hoje, através de ICMS, né, parte de lei do bem, algumas iniciativas de recursos públicos, como a FAPESP, a Embrapi, o FUNEP, que as usinas podem buscar recursos para financiar esse tipo de investimento tecnológico, né? Então tem uma gama muito grande aí, tem fundos internacionais também dispostos a investir nisso. Então o profissional de TI ele tem que estar muito atento e ser muito perspicaz nesse convencimento e mostrar os resultados obtidos aí com o que ele está pretendendo trazer para a empresa em termos de inovação, né? Seja melhoria do processo, seja um hardware, seja um software, enfim, ele tem que se colocar, ser um bom vendedor do seu produto ou do seu serviço, vamos assim dizer, né? Então, assim, dentro da área de gestão, dentro desse tema, foram esses os pontos principais, né, que eu achei interessante aí trazer para vocês verem. Né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta,
quiser fazer alguma colocação, eu estou à disposição aí para responder para vocês. Oi, Rosângela, obrigado. Acho que eu estou me vendo 2 vezes aí. Se você quiser compartilhar a tela. Isso, pode compartilhar, desculpa, eu esqueci aqui. Aí, agradecer, muito bom, você deu uma visão aí geral, fantástica, de tanta coisa de tecnologia. Eu fiquei até feliz, porque eu sou da área de tecnologia também. Uhum. E acho que foi muito legal, deu para ver bastante coisa. Tem uma pergunta aqui do Renato. Os temas de BI hoje evoluíram muito. As novas plataformas de BI hoje no mercado são muito robustas e muitas delas já fornecem a plataforma para trabalhar com SaaS. Acho que é uma afirmação e não uma pergunta. Concorda? Sim, concordo. Tá, ele faz tudo em memória hoje, exato. Então é um pouco o que você falou, né? Tem as dificuldades da usina de se leva, se não leva para o cloud, mas, por exemplo, igual você falou aí de situações que nunca se pensou e até se inovou em levar a folha, Sim. né? Porque como você falou que não é um ambiente crítico, né? É crítico, depende, né? No dia do fechamento ele é crítico, né? Mas esse fechamento tem que ser feito com uma antecedência, principalmente, porque se cair a internet, ele tem um tempinho ali para a folha acabar de ser processada. Exatamente, né? E ou na vencimento de tributo e tudo mais, né? Isso. Mas muito legal. Bom, agradecer a tua presença, agradecer todo o conteúdo que você passou aqui para a gente e todas essas possibilidades agora que eles podem criar em cima do que você falou. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Marcos. Tchau, tchau. É isso, tchau.